queridos! E aí, como vocês estão? Eu espero que esteja todo mundo bem, eu espero que estejam ótimos e a gente vai hoje para a nossa terceira aula. Como tá passando rápido, né, gente? Eu espero que vocês tenham assistido já a primeira e a segunda aula, quem não me retornou, né? Mas que a gente possa levar a sério, né, esse momento, essa escola, para a gente aprender verdadeiramente, buscar em Deus como sermos servos que agrade ao Senhor verdadeiramente, ok? Então, hoje a nossa aula é bem rapidinha, né? Porém vai ter uma atividade no final, então eu gostaria que vocês ficassem ligadinhos aqui comigo, anotassem tudo que eu for falando, ok? E eu gostaria de orar, né? Vamos orar para a gente começar? Feche os olhos aonde você estiver, coloque esse momento na presença do Senhor. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço primeiramente pela tua presença, Espírito Santo. Eu te agradeço por cada um que está aqui comigo nessa aula. Te peço em nome de Jesus, fala conosco, fala aos nossos corações a tua palavra, Deus. Senhor, que nada venha roubar, que nenhum problema, nenhum cansaço, nada ali fora venha roubar a tua palavra. Espírito Santo de Deus, tem total liberdade para falar conosco a partir de agora, em nome de Jesus. Amém? Vamos lá então, gente. Na aula passada a gente falou sobre um servo por amor, né? Inclusive tinha uma perguntinha, Senhor, em que posso te servir? Né? Como posso servir? O que o Espírito Santo quer de nós? O que ele quer de mim e de você? Essa é uma perguntinha que a gente pode fazer a ele, né? No que posso te servir? E a gente falou sobre servo por amor, né? Que a gente possa servir verdadeiramente com amor, servir por amor e com amor. Amém? Hoje a gente vai falar sobre o servo e seu estilo de vida, né? Uma vida privada e uma vida pública. Como que é a vida de um servo, de um cristão, no geral, não só dentro da igreja, né? Como deve ser, como é a vida de um servo do Senhor, na vida privada e na vida pública, né? Eu vou começar aqui com uma frase. Olha só que interessante, que nunca sejamos sacerdotes de Deus no altar e filhos de Belial fora da porta do tabernáculo. Hoje em dia a gente vive numa sociedade onde as pessoas fazem das suas vidas o que quiserem, né? Ok? Mas a gente, como servos de Deus, a gente não pode viver nessa hipocrisia, né? Uma vida hipócrita, ela pode, as pessoas, ou no mundo pode ser dessa forma, mas um homem e uma mulher de Deus, ela não pode, para ter um ministério, para agradar ao Senhor, não pode viver uma vida de qualquer jeito, não pode viver uma vida dessa forma, né? E eu vejo como um cuidado do Senhor, um cuidado de Deus, cada passo, cada coisa que Ele quer nos ensinar através dessas aulas, né? Através dos cultos, através das palavras. Então eu vejo como um cuidado de Deus, né? Aquilo que Ele quer falar conosco para a gente melhorar e poder agradar a Ele, ok? Então, olha só, de um grande líder exige-se também um grande caráter, né? E aí entra uma questão muito importante, né? Um servo de Deus, um homem, uma mulher de Deus, precisa ter um caráter moldado, precisa ter um caráter, né? O caráter de Cristo, precisa buscar isso. A gente precisa buscar isso no Senhor, né? Que o Espírito Santo molde o nosso caráter, para que a gente seja servos que agrade ao Senhor e possa ter uma vida, né, uma vida tanto pública quanto privada, da maneira que agrade ao Senhor de todas as formas, ok? A hipocrisia ela é tolerada na vida secular, mas não na casa de Deus. Se a vida pessoal do ministro
não estiver de acordo com o que fala a palavra de Deus, de acordo com os princípios de Deus, provavelmente essa pessoa não vai ter um ministério eficaz e nem duradouro, né? Não por muito tempo. Pode até ter um ministério, mas não por muito tempo. Isso é muito sério, né? As coisas de Deus, as coisas do Senhor, elas devem ser levadas a sério, né? A gente precisa entender, e a gente já falou, a gente vai falar sobre isso também sempre, que tudo que a gente faz é sim para servir as pessoas, mas a gente deve fazer como se fosse para o próprio Senhor, para Deus, né? Então é muito sério a gente fazer as coisas da maneira correta, as coisas da maneira certa, ok? Olha só, tem cuidado, ali em 1 Timóteo 4 fala assim, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nessas coisas, porque fazendo isto te salvarás tanto a ti mesmo como os que te ouvem. E falando de caráter, falando de uma vida correta, é preferível que um servo do Senhor antes não tivesse começado o seu ministério do que começar e fazer de qualquer forma, começar e fazer de maneira hipócrita, de maneira que desagrade ao Senhor. É preferível que ele jamais tivesse abraçado o ministério. Manter-se em linha, a gente aqui está falando, né, dê atenção a você mesmo para que o seu exemplo não contradiga a sua doutrina, para que você não desminta com a vida o que diz com a língua e seja o maior impedimento do sucesso do próprio trabalho. Né, gente, muito mais do que falar, as pessoas e o próprio Deus observa a nossa vida, né? Porque a gente fala assim, não, é um servo, a pessoa dentro da igreja é santinho, é certinho, é crente e tal, mas ele fora nem parece crente ou pior, né? Isso é muito sério. Então, que as nossas atitudes, a nossa vida fora da igreja não desminta aquilo que ali dentro, né? Aquilo que dentro da igreja a gente demonstra ser, ok? Olha só, não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Que a gente tenha uma vida santa, que a gente busque isso. Amém? Que a vida pública e a vida particular do ministro sejam santas diante do Senhor e dos homens, em santidade e retidão. Santidade diante de Deus e retidão diante dos homens. Nunca diferente disso, né? A gente falou na aula passada que não tem como servir ao Senhor, não tem como ter uma vida sem santificação, sem buscar o Senhor, sem buscar o Espírito Santo. Não tem como, né? E dessa forma a gente precisa também, diante dos homens, ter uma boa conduta, ter um caráter diante de Deus e diante dos homens também, como servos. Amém? Olha só as qualificações de um servo. É muito importante, aqui eu quero que vocês gravem isso. É muito importante, essas qualificações que eu vou falar não foram instituídas pela igreja ou por qualquer denominação da igreja. Foi o próprio Jesus Cristo, né? Foi o próprio Jesus que instituiu isso, ele sendo cabeça da igreja, tá bom, gente? Então, assim, a partir do momento que a gente quer servir ao Senhor por amor e de maneira que agrade ao Senhor, não é a igreja embaixada, ou a igreja fulana, ou a igreja ciclana que está estabelecendo isso. É o próprio Deus, o próprio Jesus Cristo que deixou essas características, essa qualificação para nós sermos servos que agrade a Ele. E isso é importante, tá? É importante a gente saber que foi o próprio Jesus Cristo que nos deixou, né? Ele quer o nosso melhor, Ele quer que a gente tenha um ministério eficaz, um ministério que verdadeiramente o Espírito Santo possa se manifestar através de nós, mas para isso a gente precisa estar, né, ter uma vida correta. Amém? Então, algumas das qualificações, eu vou começar aqui pela respeitáveis. Olha só, uma
pessoa respeitável, né? Uma pessoa que trata as coisas, os assuntos, trata o seu ministério, trata as coisas de Deus com seriedade, né? Que não leva tudo na brincadeira. E eu não estou falando com relação ao tipo da pessoa, às vezes é mais brincalhona, não, né? Ou sorri, não dessa forma, mas que leva os assuntos, que trata os assuntos da igreja ou os assuntos o ministério de qualquer forma, né? Então a gente precisa levar as coisas de Deus, levar o nosso ministério a sério, amém? Né? E a partir daí ter o respeito dos outros, né? Uma pessoa que ela é respeitável, ela acaba conquistando o respeito das outras pessoas também, porque as outras pessoas vão olhar e vão ver o ministério, vão ver como ela serve, vão ver que o que ela faz, né, está de acordo com os princípios do Senhor, e então essa pessoa vai ser uma pessoa respeitável. Amém? Uma outra qualificação: não cobiçosos de sórdida ganância. Aqui está falando com relação ao ganho desonesto e à cobiça pelo dinheiro, né? A gente não pode ter o nosso coração ou a nossa mente voltada somente para isso, né? Essa cobiça pelo dinheiro ou mesmo o ganho desonesto. A pessoa vai ganhar dinheiro, independente se está fazendo do jeito certo ou não quer nem saber. Está fazendo de qualquer jeito para ganhar dinheiro, né? E isso não agrada ao Senhor. Amém? Uma vida irrepreensível. Olha só, ser irrepreensível significa não ter nada na sua vida que Satanás ou qualquer pessoa possa te acusar. Sabe aquela pessoa que, se você procurar alguma coisa para falar mal dela ou tentar acusar, você não encontra, você não acha? É isso que o Senhor quer de nós, né? Que a gente seja irrepreensíveis, que nem mesmo Satanás possa nos atacar, que nem mesmo as pessoas possam usar de alguma falha nossa, de alguma coisa para nos atacar, né? Ter uma vida irrepreensível, como convém aos santos, né? Não permitindo que os pecados do mundo sejam nomeados por você. Já pensaram, gente, olha só, já pensaram vocês chegando na igreja e o irmão do lado olha ali e fala assim: ah, lá vem a fofoqueira, lá vem o mentiroso. Já pensou a gente ser nomeados por pecados, por essas coisas, pelo próximo? Isso não agrada ao Senhor, né? Uma vida irrepreensível é que nem mesmo o pecado, nem ninguém tenha algo para apontar, para nos acusar, e nem mesmo Satanás, né? Que a gente não dê brecha para isso, para que a gente não dê espaço para que o pecado ou para que qualquer falha nossa venha, né, levar que a gente seja nomeado por isso, pelo pecado ou por algo que desagrade ao Senhor, mas que a gente seja irrepreensíveis, né? E isso não significa que a gente não vai passar por situações, muitas vezes porque a gente não é blindado, né? Ninguém aqui é blindado, ninguém aqui tá blindado de receber de repente ou uma piada, ou receber, sei lá, algum comentário. Ninguém aqui tá livre disso, né? A gente não tem essa blindagem, não. Mas quanto mais a nossa vida for, né? Quanto mais a gente cuidar disso, né? Levar a sério a nossa vida, menos chances a gente vai estar dando para as pessoas falarem, nos acusarem, para as pessoas apontarem. Amém? Olha só, casamento e família exemplares, é mais uma qualificação, né, da nossa vida, tanto privada quanto pública, né? É mister que o líder administre bem o seu lar, dando à família o cuidado e orientações necessárias, né? Hoje em dia, ter um lar ali, manter o lar em harmonia, as coisas tudo corretas, muitas vezes não é tão fácil assim, mas com a ajuda do Espírito Santo é possível, né? Então aqui
fala que o líder pode ordenar a casa e o casamento à luz da palavra de Deus e não da forma como o mundo diz, ou muitas vezes o líder, o cabeça da casa, não teve o ensinamento que a gente está tendo agora, ou não conheceu o Senhor antes, enfim, teve uma criação diferente, né? Mas a partir do momento que conhece o Senhor, que começa a conhecer os princípios, que começa a ter a vida transformada pelo Espírito Santo, pode também buscar isso dentro do seu lar, dentro da sua casa, né? Buscar a ajuda do Espírito Santo para, de repente, criar os filhos à luz da palavra, né? Ter ali a comunhão dentro de casa de forma que, à luz da palavra, de forma que agrade ao Senhor, e não da maneira que foi criado. Amém? Vou ler aqui para vocês. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro e apto para ensinar. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá lá em 1 Timóteo 3:2. O bispo, né, que daí tá falando aqui, todas essas características, né, que a gente venha buscar isso. Todas essas características em Deus, a própria palavra está falando, a própria palavra está dizendo, é o que Jesus espera de nós. Mais uma característica é ser temperante, né? A palavra no grego transmite a ideia de estilo abstinente que os bispos devem levar, né? Evitar intoxicação, e não somente de bebidas alcoólicas, tá, gente? Intoxicação de tudo, intoxicação da mente, intoxicação de tudo, né? Ser uma pessoa temperante. Próximo, sóbrio, né? Essa palavra significa prudente, ser uma pessoa, um servo disciplinado, né? O homem sóbrio, ele evita excessos e pensa com clareza, né? Capaz de exercer juízo mesmo em tempos difíceis, mesmo naquela situação difícil, naquela situação que dá vontade de chutar o pau da barraca, né? A pessoa sóbria, a gente buscando isso, então através disso consegue manter o juízo, né? Não fazer nada de errado, mesmo em tempos difíceis, mesmo num momento ali difícil. Então, a pessoa ser sóbrio, amém? A próxima, modesto, digno, bem comportado e sereno. Um líder espiritual não deve viver uma vida caótica, mas sim de forma ordenada. Desde o seu trabalho, envolva boa administração, supervisão, organização e prioridades bem estabelecidas. Uma vida sóbria, uma vida organizada, uma vida, uma pessoa que busca, uma pessoa serena, uma pessoa que busca a vida em todas as áreas, organizada, uma pessoa que é bem comportado. Amém? O próximo, hospitaleiro. O bispo, ele deve ser hospitaleiro, ou seja, receber bem as pessoas. Aqui fala com relação à igreja primitiva, que era nas casas, né? Recebiam ali as pessoas que estavam sendo refugiados, estavam sendo perseguidos, e os missionários e tal. E isso revela muito, né? Isso revela muito como a gente é, né? Se a gente é hospitaleiro em receber alguém na nossa casa, né? Receber, se desprender ali dos nossos bens, ali do tempo talvez, tá? Recebendo bem as pessoas. Isso revela muito de nós, né? E eu costumo dizer também assim, a gente como servos da igreja ou servos do Senhor, como é que é hoje o nosso lar se alguém chegar lá nos visitar? Se alguém chegar de surpresa na nossa casa, se alguém chegar de surpresa no nosso lar, como é que vai estar? Né? A gente vai receber muito bem essa pessoa, essas pessoas ou não? Como é que é? Como é que é o nosso lar? Né? Somos pessoas hospitaleiras? Amém? Apto para ensinar. O ministro deve conhecer as doutrinas da Bíblia, né? A gente não precisa saber tudo, né? Não tem como saber
tudo da Bíblia, mas buscar verdadeiramente aprender, né? A Bíblia, que é 100% verdade, que é 100%, né, palavra de Deus. Então buscar conhecimento, buscar a palavra de Deus para poder ser apto para ensinar, né? Mais uma qualificação. De uma só palavra, outra qualificação. Olha só, sabe aquela pessoa que chega para ti e fala uma coisa e daqui a pouco chega lá e fala outra coisa para outra pessoa e assim vai, tá falando de um assunto aqui, aí para tirar uma vantagem acaba falando, né? Aí chega lá para outra pessoa para tirar outra vantagem, acaba falando alguma coisa. Meu, isso é muito feio, muito chato, né? Então a gente precisa ser pessoas de uma só palavra, não tirar proveito, não tirar vantagem em nenhuma situação, né? Se falou isso pro fulano, permanecer, ser de palavra, né? Não buscar tirar proveito, ou quando vir tirar satisfação de alguma coisa com a gente, sei lá, né? Ser de uma só palavra, manter a palavra ali, ser firme, não tirar proveito em nada e não querer também prejudicar ninguém, nem falar nada que possa agradar o homem ou falar aquilo que a pessoa quer ouvir e desagradar o Senhor. Amém? Essas foram algumas qualificações e agora eu vou falar sobre as características negativas, ok? Olha só, eu vou ler para vocês, tá ali em 1 Timóteo 3, do 2 ao 7, tá? Eu vou ler para vocês aqui. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro e apto para ensinar, que é todas essas características que eu falei aqui para vocês, ok? Não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Não neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. E convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Todas essas características é o que está lá em 1 Timóteo 3, do 2 até o 7, que eu li para vocês, né? A nossa aula de hoje se resume neste texto. Amém? Vamos continuar então. Não espancador, né? Não, como eu falei aqui, todas essas características são características negativas, tá, gente? Negativas para o ministério. Não espancador, não violento, não contencioso, né? Aquela pessoa encrenqueira, aquela pessoa que busca confusão, sabe aquela pessoa que parece que cata um problema, cata uma confusão ali entre os irmãos? Misericórdia, né? Não avarento, né? Aquela pessoa que trabalha somente, que tudo em função do dinheiro, tudo para buscar dinheiro, tudo para ganhar dinheiro, tudo dinheiro, né? Então, aqui fala que a Escritura ensina que a avareza é idolatria, né? Quando uma pessoa avarenta que só busca dinheiro, acaba idolatrando o dinheiro. Não neófito quer dizer que o novo convertido nunca deve ser posto em um pastorado. Aqui na nossa igreja, no caso, tem as escolas, né? E desde princípios até o CTM, e eu sempre digo que eu vejo como um cuidado de Deus essas escolas, porque é nos moldando, é Deus nos ensinando aquilo que Ele quer de nós, para que a gente seja capaz de poder servir, de fazer, né, de maneira um pouco melhor, porque a gente por si só, a gente não é capaz. Mas com a ajuda do Espírito Santo, com a ajuda dele em tudo que ele deixa para a gente aprender, né? Ele é quem nos capacita, o Espírito Santo é quem nos capacita.
Então, uma pessoa, aqui está falando de neófito, a pessoa que recém chegou, recém está começando a sua caminhada com o Senhor, ela não deve ser colocada já no pastorado, como fala aqui, porque tem muita coisa ainda para aprender, tem muita coisa para ser mudada, para ser melhorada, e até mesmo para que isso não venha, o ministério dessa pessoa não venha de repente a se perder por causa de algumas coisas que o Senhor quer de nós, né? Que a gente precisa aprender, ok? Aqui fala também de novo, né? Não cobiçosos. O amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males, né? O que Paulo falou lá em 1 Timóteo também 6,10. Paulo falando sobre isso, né? O servo que busca o dinheiro, então uma característica negativa, né? De a busca incessante pelo dinheiro, a ganância, independente se o lucro é desonesto ou não, independente da maneira que vai ganhar dinheiro, o servo que busca somente ali o dinheiro, né? De forma muitas vezes desonesta. Então isso é um ponto negativo, é algo que não agrada ao Senhor. Amém? Vamos lá então falar as características positivas, tá? Pausando aqui que tava um barulhão. Vamos lá então seguindo, tá? Características positivas. Vamos falar então das características positivas. Aptidão para ensinar, né? A gente precisa saber da palavra de Deus para ensinar. Muitas vezes deve ter passado pela cabeça de vocês ali, meu Deus, mas eu sei muito mais a palavra do que a Juliana e tô aqui, né? Ou o que a Juliana tá falando, enfim. A gente como servos, a gente precisa buscar a palavra de Deus. Buscar em todo tempo, aprender mais da palavra de Deus. Porque as pessoas muitas vezes vão falar, ou vão julgar, ou vão dizer, né? Vão querer saber, né? E a gente, para poder ser apto, ter essa aptidão para ensinar, precisa aprender, né? E buscar aprender o quê? A palavra de Deus. Ok? Lidar com a palavra de Deus no ensinamento e na pregação é um dos principais ministérios da igreja, né? Buscar verdadeiramente aprender a palavra de Deus, aprender a Bíblia para poder ensinar. Amém? E por último, uma característica positivíssima é ter um bom testemunho, né, gente? Um bom testemunho fora da igreja. O servo tem que ter a boa reputação de pagar as contas, de ser uma pessoa que, né, um bom cidadão. Já imaginaram nós na sala de aula? Daqui a pouco entra alguém lá desesperado, batendo na porta, cobrando alguém, ou cobrando a professora, né, ou cobrando o aluno, enfim. Alguns princípios, algumas, né, a boa conduta, a boa reputação a gente precisa manter. Né? Aqui fala de pagar as contas, de ser um bom cidadão, participar de alguns projetos da comunidade, né? Ter um bom testemunho, né, gente? Buscar sermos um pouco melhores, assim, como cristãos, né? Porque muitas vezes a gente fala, tem gente que nem contrata se a pessoa falar que é crente, e isso é triste, na verdade, né? Então, que a gente tenha um bom testemunho. Olha só, purificai-vos vós que levais os utensílios do Senhor. Isaías 52:11, né? O servo de Deus, ele deve ser respeitado, tanto dentro da igreja quanto fora. Ter uma vida que tenha um bom testemunho, mas que essa pessoa seja uma pessoa respeitada, né? Não por ser um servo, mas pela vida que leva. Amém? Amém, gente? Então, essa foi a aula de hoje, né? A nossa terceira aula. Eu vou orar pra gente finalizar aqui e aí eu vou estar passando uma atividade para vocês, tá bom? Eu espero que o Espírito Santo tenha falado no coração de cada um e a minha oração é essa, né? Que o Espírito Santo ministre em cada aula no nosso coração a voz dele, né? Que a gente possa aprender cada dia mais, que a gente possa ser servos que agradem ao Senhor. Amém, gente? Então,
Então, Deus abençoe que vocês tenham uma semana abençoada, uma semana de vitória, uma semana de conquista, uma semana cheia da presença do Espírito Santo. Amém? Beijo no coração e até mais!